Na sociedade atual, homens apresentam diversos problemas. Muitos não têm comunidade, independência, irmãos, figuras paternas, mentores, amigos, especialmente sexo. Desde 2008, a taxa de homens virgens tem aumentado bastante, e alguns especialistas apontam que o League of Legends pode ser o grande responsável por isso. Esses homens isolados e depressivos se voltam para grupos do mundo atual, grupos dos quais eles encontram o que mais precisam e o que mais desejam às vezes: a empatia. Pessoas as quais os entendam e pessoas que veem o mundo da mesma forma que eles veem. Robert Sapolsky diz que uma das características que definem um grupo é a criação de uma linguagem própria. E muitos desses grupos de homens tristes e adolescentes sem pensamento próprio da internet tendem a criar os seus, fazendo surgir termos como incels, machos alfas, red pills, blue pills e vários outros que definem seres humanos pela sua sexualidade, muito parecido com o que os LGBTs fazem, se você for pensar. Como diria Piton, é tudo sobre sexo, afinal. Muitas das coisas que esses caras falam tendem a ser muito sinistras. Às vezes, dá pra se perguntar se isso não seria algum tipo de problema psicológico. Mas, mesmo que seja, será que isso mudaria alguma coisa? Afinal, quem é que tem saúde mental hoje em dia? Muitos dos red pilados e machos alfas tentam se identificar como Neo do Matrix, que saiu das mentiras da realidade impostas pelo sistema. Mas, como se definir numa categoria que foi criada por outras pessoas e é usada por uma grande maioria de outras seria diferente disso? O que te faz pensar que você só não esteja entrando em outra matriz que te nega de ver a realidade em si? Saber que você tem um problema, entender o que é esse problema e saber como resolvê-lo são três coisas diferentes. Por isso, vamos tentar primeiro entender, começando pelos incels. No vídeo da ContraPoints, ela explica a mentalidade de muitos desses homens. Primeiro, eles experienciam uma rejeição e isolamento, depois pensam que não são atraentes para mulheres, o que pode até fazer sentido. Depois, eles imaginam que nunca vão ser atraentes para nenhuma mulher, que eles vão ficar sozinhos para sempre e nunca vão ter uma parceira, que por isso eles nunca vão ser felizes, que tudo isso é culpa das mulheres, que o feminismo empodera mulheres a fazerem essas coisas, que as mídias sociais são as responsáveis por esses pensamentos, que a humanidade está perdida e que a única opção é se deitar e morrer. Na psicologia cognitiva, isso é chamado de catastrofização. Ainda que os argumentos de 1 para 2 façam um pouco de sentido, quando você olha de 1 até 10, consegue perceber uma completa falta de lógica. Fazendo imaginar que a racionalidade que esses caras tanto prezam, talvez não seja tão racional assim. Outras coisas que os red pills e machos alfas gostam muito de citar é a própria evolução, dizendo como as fêmeas são hipergâmicas e que só copulam com aqueles caras que estejam no topo de uma hierarquia, seja de beleza ou de dinheiro. E com isso, eles aplicam a distribuição de Pareto, um conceito da estatística que diz que em toda a sociedade existe uma regra da natureza, dizendo que 20% das pessoas vão ter 80% das coisas. Por exemplo, 20% da população mundial tem 80% de toda a riqueza. 20% dos artistas compõem 80% das músicas de sucesso. 20% dos cientistas fazem 80% das pesquisas. É uma matemática universal, por assim dizer. Na Red Pill, isso é usado para falar que 20% dos caras ficam com 80% das garotas. Mas uma hipótese mais interessante é a do efeito do Pigmalião. Na psicologia social, ela diz que a forma que você lida com as pessoas faz elas se agirem de outra forma com você. E a forma que elas se agem com você faz você se comportar de outro jeito e repetir todo esse processo. Então, por esses caras não estarem copulando, eles começam a ter certos pensamentos e comportamentos. Isso acaba alterando a forma que mulheres os veem, pela própria forma que eles se veem e que eles se comportam. Na terapia sistêmica, se uma pessoa se encontra no grupo e esse grupo tem algum problema, não importa quem começou esse problema. O que importa é o que se faz para resolver ele. E se você diz que quem causou aquele problema foi outra pessoa, então ela é a única responsável para mudar essa situação. Quando você se responsabiliza por aquelas ações que você está fazendo, então você tem a capacidade de mudar a forma que os outros se agem com a sua pessoa. Você cria, com isso, um novo ciclo de relacionamentos. A psicologia cognitiva ou behaviorismo é uma corrente que categoriza pessoas por transtornos de personalidade e rótulos terapêuticos. Quando você ouve coisas como borderline, narcisismo, toque, todos esses são termos dos behavioristas. Mas também existe o humanismo,
que te diz como esses rótulos e categorias são, na verdade, prejudiciais. Muitos deles limitam as pessoas a se verem somente como os problemas que elas têm, a ponto de usarem esses problemas como desculpas para não tomarem as ações que elas gostariam. Então, se você é um adolescente e gostaria muito de ter uma namoradinha, é bem mais fácil você dizer que você é um incel, que é culpa das mulheres, do que tomar ações que te façam alguém atraente de verdade. Afinal, se a causa dos seus problemas são as outras pessoas, você retira de si mesmo a sua própria capacidade de solucionar eles. Para o humanismo, todo mundo tem problemas. Isso não te faz especial. O que realmente te faz diferente é a forma que você lida com esses problemas, seja autismo, TDAH ou só a falta de sexo mesmo. O existencialismo e a fenomenologia seguem o mesmo princípio. São uma corrente baseada em Heidegger, Sartre, Nietzsche, Kierkegaard, filósofos muito adorados por esses vários incels. E o conceito delas é rejeitar a produção de uma verdade absoluta, de uma essência sobre uma existência. Isso é, eles rejeitam a ideia de que haja uma verdade biológica e socialmente determinante. O que importa é o próprio indivíduo. Diferente dos caras da Black Pill, que vem sexualidade determinada pelo tamanho do seu queixo, e se você nasceu errado, não existe outra alternativa além de nascer de novo. Mesmo assim, categorias são necessárias para pessoas terem uma base de quem elas são e de quem elas não são. Mas muitas dessas categorias acabam sendo deturpadas, como a teoria da hierarquia sociossexual, que define homens como sigmas, alfas, betas e até outros termos. Os sigmas são homens isolados socialmente e que não se adaptam nos círculos sociais da maioria. Eles têm alguma habilidade muito única e específica que só eles sabem fazer, eles não têm amigos próximos e vários outros sintomas do transtorno do espectro autista. Os alfas, por outro lado, são aqueles caras que pegam várias mulheres, que estão no topo e se consideram os melhores que todos os outros, uma das principais características do narcisismo. Esse termo foi inicialmente usado para descrever alcateias de lobos, mas o próprio criador dele, David Mack, chegou a dizer que, na verdade, essas alcateias de lobos são apenas famílias de lobos, e o alfa não é nada menos, nada mais do que o pai dessas famílias. E te faz perguntar, então quem são os betas? Para o Robert Sapolsky, seres humanos têm uma incrível capacidade de se relacionar e criar grupos uns com os outros, mesmo que nós não compartilhemos o mesmo sangue. Quando você observa caras como os do Edcast, Taylor Simão, Thiago Schultz, Gabriel Breyer, etc., e vê o que esses caras, entre aspas, alfas, estão fazendo de verdade, é literalmente criar comunidades, criar uma família, talvez em que eles estejam no topo. Ou seja, os alfas são, na verdade, youtubers e influenciadores, e os betas são, na verdade, o público que segue eles. Como você assistindo esse vídeo, você é meu betinha. Mas numa sociedade maior, o único alfa de verdade seria um presidente, e no YouTube brasileiro provavelmente seria o Enaldinho. Mas sempre acabam existindo também youtubers e líderes mundiais de outros países, que acaba tornando isso bem mais uma teia esférica do que uma pirâmide bonitinha, por assim dizer. Franz de Waal é um dos cientistas que ajudou a disseminar o termo e descreve como machos alfas são na verdade altamente empáticos, mais até mesmo que as fêmeas. Em seres humanos, essa capacidade para empatia é chamada de agradabilidade, parece ser um pouco maior em mulheres do que homens. Mas se os alfas são o contrário disso, isso vai totalmente contra atitudes que muitos desses caras, que se consideram alfas, e que, na maior parte, só são babacas que desconsideram que mulheres têm outros interesses, além de sexo. E é bem comum nessas comunidades esses caras dizerem que mulheres traem, que mulheres são horríveis e etc. Mas uma das maiores verdades da psicanálise é que, na verdade, nós somos aquilo que nós mais julgamos nos outros. Assim, se você observar algumas coisas que esses caras dizem, como mulheres só julgam homens pela aparência, mulheres são inferiores, mulheres traem com muita facilidade e elas só dão dor de cabeça e só buscam alguém para sustentá-las, esses caras estariam, na verdade, fazendo uma projeção. Isso é, eles estariam falando de si mesmos e externalizando esses comportamentos próprios em outras pessoas. Para Lacan, nós vemos os outros como reflexos do nosso próprio interesse. Quando eles dizem que mulheres só querem dinheiro, então, seria porque eles só conseguem pegar mulheres se for pagando. E se mulheres só traem, talvez seja porque, na verdade, eles só procuram mulheres que queiram sexo. E se eles mudassem a sua visão de mundo, de só quererem isso, eles certamente mudariam também as pessoas ao seu redor, daquelas das quais eles se relacionam.
Como diria Sócrates, conhece-te a ti mesmo, pois se você não conhecer, você está propenso a projetar suas atitudes nas outras pessoas. No fim das contas, eles não só tentam categorizar a si mesmos, mas tentam categorizar mulheres e homens e o mundo inteiro. Essa necessidade de categorização é uma das coisas que definem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que é composto de duas coisas. A primeira, uma obsessão, que são pensamentos que a pessoa tem e não consegue tirar da cabeça, como pensar em coito 24 horas por dia. E a segunda coisa é uma compulsão, que são atividades que as pessoas fazem para se livrar desses pensamentos, como pornografia e masturbação. Levando uma das coisas mais positivas desses grupos, que seria o NoFap. A ideia de que se você parar de bater uma todos os dias, você ganha poderes sobrenaturais. Ou na verdade só começa a ter uma vida mais saudável. Isso é bem legal e faz muito sentido. Não porque você só parou de ejacular, mas como Heidegger diria, se você deixa de usar o tempo com algo, você começa a usar ele para outras coisas. E nessas outras coisas, você começa a ver as possibilidades que antes você não via. O que faz, às vezes, esses caras limparem o seu quarto, cortarem o cabelo, arranjarem um emprego, saírem de casa e serem membros da sociedade, começarem a dar valor a si mesmos e, com isso, começarem a dar valor para as outras pessoas. Em resumo, saia de casa e, se você não sair, pelo menos deixe de acessar sites e canais do YouTube que estejam ferrando com a sua saúde mental, tipo Felca e Tio Orochi. E até mais.